Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal J-Garage. Ora, hoje vim falar um pouco da... pois não tem muito a falar, da versão 1.42 para o American Truck e o Euro Truck Simulator 2. Eu vou mostrar aqui no American Truck, pois é exatamente igual para ambos os jogos e como não tem muito o que dizer, como vocês já poderão ver, sobre esta versão. Novidades desta versão, vou passar a falar já daquela que principalmente já toda a gente sentiu, é o Force Feedback. Foi introduzido uma taxa rate de 120 Hz independentemente daquilo que o jogo debita, ou seja, esta nova feature combina alguns, muito poucos, segundo a ESS, movimentos do antigo esquema com um esquema completamente novo daquilo que é o force feedback dentro de ambos os truck sims. No que é que isto consiste? Eu vou-vos deixar o link do post da ESS no qual a ESS descreve em completo todo o novo processo, todo o novo force feedback para os diversos tipos de volantes do mercado. A minha experiência própria, que é aquilo que eu vou falar um bocadito, é que a direção se tornou, verdade, ligeiramente mais precisa, mais suave. Os movimentos, ou seja, a resistência do volante aos movimentos do caminhão em relação ao piso, à inclinação do piso, ao declive, às várias irregularidades, a lombas e tudo mais, mais realista e não tão, uma resistência tão seca como havia no antigo esquema. Bem, claro, eu falo por mim pelo meu volante, penso que a experiência deve ser mais ou menos igual para todos. Pronto, eu tenho um Logitech G27, não experimentei com outro, podia ter experimentado, até com aquele que está ali atrás, mas teria que reconfigurar tudo para aqui e não era bem isso que se pretendia. Para além disso, aparecem aqui umas novas opções, claro que nomeadamente devido ao novo force feedback. Ora então, como vocês podem ver, temos aqui umas novas opções de ativar e desativar o force feedback e reinicializá-lo. O ganho geral, em termos do volante em si, do force feedback. Temos a centragem a alta velocidade, ou seja, isto é a velocidade ou a dureza, a resistência com que o volante retorna ao centro em alta velocidade e aqui em baixa velocidade. Eu por acaso aqui ainda não configurei, mas eu tirei ligeiramente aqui a centragem em baixa velocidade ligeiramente mais para baixo. Porquê? Porque achei que o volante com o carro parado e motor a trabalhar e para pequenas manobras se tornava ligeiramente resistente demais. Podemos pôr o vosso volante, ou seja, o force feedback, em consoante com o motor, mais ou menos com a superfície do terreno, com bossas, com as colisões. Existe novas opções de configurar o vosso force feedback, não como estava algo primário em relação ao sistema anterior. É como vos digo, isto depois vai tudo numa questão de... eu não mexi praticamente nos parâmetros. Achei que estava bastante bom assim como estava, apenas reduzi esta parte porque achei que o volante era muito resistente, tanto a baixa velocidade como para realizar manobras. A outra novidade desta versão 1.42 é a adição, como vocês podem ver aqui no modo convoy, a adição de mods. Ora, o que é que há a dizer a isto? Ora, então, neste momento nós podemos jogar em modo convoy com os nossos amigos de Steam. Continuamos a ser até 8 pessoas na mesma, como era anteriormente, mas com mods.
Mas atenção que não pode ser com qualquer tipo de mods. Todos os users que estão dentro da sessão têm que ter os mesmos mods. Ou seja, por exemplo, eu quero jogar com uma skin X, mas o meu outro colega joga com uma skin Y, e ambos são mods diferentes. Para que elas apareçam e que sejam compatíveis, que vocês não tenham problemas de incompatibilidade, ambos têm que ter esses dois mods. Não basta ter um e o outro ter o outro. Para quem joga, por exemplo, com mapas, em que existe vários mapas mods com opções diferentes em termos de definições do próprio ficheiro, com opções de reboques, de packs de reboques incluídos ou não, tem que estar exatamente igual. Não vos adianta, por exemplo, eu ter o mapa X com aquela opção, por exemplo, de empresas reais, e o outro ter o mesmo mapa X apenas com a opção de reboques próprios do mapa. Não. Não vai funcionar. Tem obrigatoriamente toda a gente que está dentro da sessão ter exatamente os mesmos modos e exatamente com as mesmas definições. Dentro de cada ficheiro, de cada mod, as definições, as defs em si, têm que ser exatamente iguais. Ou, mais tarde ou mais cedo durante a sessão, vai dar treta. Vai haver incompatibilidades. Por isso, fixem isto. Se quiserem jogar em convoy com os vossos compatriotas de jogo, de quilómetros, os vossos modos têm que ser exatamente os mesmos. Mesmo que não usem, que é apenas o outro vosso colega que está a usar esse mod, vocês têm que o ter igualmente na vossa pasta mods e ativado para dentro da sessão. Ou seja, são estas as novidades da versão 1.42 dentro do American Truck e do Euro Truck Simulator 2. Senhores, da minha parte é tudo e eu fui.